Damos ao nosso Deus. Meus amados irmãos, abram por gentileza as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, mas quem escreveu foi João. Evangelho de Jesus, mas quem escreveu foi João, quem escreveu foi Lucas. Esse não foi João, esse foi Lucas. Capítulo de número 24, Evangelho de Jesus, que Lucas escreveu, doutor Lucas, médico Lucas, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 24, os irmãos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada foram, glória a Jesus, e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Eu gostaria de pedir aos irmãos para repetir o versículo de número 5 e de número 6, por gentileza. Vamos lá, 1, 2, 3. E estando... Senhor, obrigado pela tua palavra, por mais uma vez, Senhor, termos a oportunidade e o privilégio de lermos a tua palavra, a verdade da tua palavra, junto com a tua igreja, junto com o teu povo. Fale conosco nesta noite, através, Senhor, da exposição da tua palavra, e que teu nome seja, ó Deus, engrandecido mais uma vez. Que o Senhor possa, nesta noite, destronar, Senhor, toda a inquietação, que o Senhor possa ter liberdade para agir em nosso meio. Tudo aquilo, Senhor, que vier de encontro, ó Deus, aos teus filhos, para perturbar, para impedir-nos de observarmos a tua palavra, joga por terra nesta noite. Tu és aquele, Senhor, que contempla e vê tudo e todas as coisas, e aos teus olhos, Senhor, tudo está patente. Toma este ambiente nesta noite, toma esta casa nesta noite, todos quantos entraram por estas portas, Senhor, nós entregamos diante de Ti. Toda dificuldade, Senhor, de entendimento, toda inquietação, toda dificuldade, Senhor, de cultuar, joga por terra nesta noite, Senhor, e que o teu Espírito Santo possa operar, ó Deus, na vida de cada um dos teus filhos nesta hora. Te pedimos que o Senhor possa, ó Deus, operar no altar desta igreja. Te pedimos que o Senhor opere, ó Deus, no meio das tuas filhas e no meio dos teus filhos, ó Deus, que a tua glória, a tua presença, Senhor, seja manifesta entre nós. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero louvar a Deus por mais esta palavra que nós lemos nesta noite, glória a Jesus. Esta palavra, a palavra do Senhor, ela é poderosa, ela é rica. A palavra do Senhor, ela edifica, ela consola, ela exorta. Tem um cantor antigo, mas não tão antigo assim, Leno Maia,
ele canta um louvor que diz que é pela palavra que a gente vence, é pela palavra que a gente segue em frente, é pela palavra que a gente encontra vida, é pela palavra que a gente encontra saída, é pela palavra que a gente tem a paz, e é pela palavra que vencemos Satanás. Amém, meus irmãos? É pela palavra de Deus. Então a palavra do Senhor nos mostra nesse texto aqui, do capítulo 24 de Lucas, diz que no primeiro dia da semana, glória a Jesus, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. O contexto desse texto nos mostra que Jesus já havia passado pelo Getsêmani, Jesus já havia passado pelo monte da agonia, onde ele sente a agonia, onde ele sente a dor que ele iria sentir no caminho da via dolorosa, no caminho para o Gólgota. Jesus estando ali mesmo no Getsêmani, orando, buscando, a Bíblia nos mostra que ele ali viu tudo o que iria acontecer com ele. Ele conseguiu presenciar e conseguiu também sentir a dor de todos nós. A Bíblia nos mostra que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. A Bíblia nos mostra, queridos e amados irmãos, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 3, versículo de número 24, a Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos, versículo 23, todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Todos nós somos carentes da glória de Deus. Não existe perfeito entre nós. Não existe um justo entre nós. É a graça de Deus que nos justifica, mas nós não somos justos. Todos nós somos pecadores. Davi, no Salmo 51, ele diz que em iniquidade foi formado e em pecado lhe concebeu a sua mãe. O que Davi estava dizendo com isto? Davi estava dizendo e está dizendo que ele herdou a natureza pecaminosa dos seus pais. Ele herdou a natureza pecaminosa de Adão e de Eva. Todos nós herdamos alguma coisa dos nossos pais. Alguns de nós herdamos o tom da pele, o cabelo, os olhos, a tonalidade da voz, a intensidade da voz, o jeito de andar, os trejeitos, até os caguetes, muitas das vezes a gente consegue herdar dos nossos pais, mas todos nós, sem exceção, todos nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. A Bíblia diz que por um homem só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Por isso que todos pecaram, e é por isso que todos nós somos carentes da glória de Deus. Todos nós estávamos debaixo de maldição. Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 12, versículo 1, Paulo diz que: e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. Espiritualmente, meus amados irmãos, nós estávamos em uma sepultura espiritualmente falando. Nós estávamos em uma cova espiritualmente. O morto, meus amados irmãos, o morto não fala, o morto não cheira, o morto, ele não ouve, o morto não reage a nenhum estímulo ou a nenhum som, a nenhum barulho, e nós estávamos assim espiritualmente. Nós não reagíamos à palavra do Senhor, nós não reagíamos à voz de Deus, nós não reagíamos à pregação da palavra do Senhor. Isto há muitos anos atrás, você passava em frente a uma igreja, a palavra estava sendo pregada, quem estava dentro estava vivo, recebia a palavra com alegria, saía abençoado, saía fortalecido, saía como um gigante na fé. Mas quem passava lá na rua não estava nem aí para o que estava sendo pregado, porque estava morto espiritualmente. Quando
muitos anos atrás, talvez eu e você estávamos lá num coreto, apanhando pior do que pandeiro no samba na mão de Satanás, mas quem estava dentro da graça, quem estava em comunhão com o corpo de Cristo, estava sendo alimentado, estava sendo instruído, estava sendo fortalecido. Mas nós estávamos lá atrás, lá no mundão, apanhando pior do que pandeiro no samba na mão do cão. Mas a Bíblia diz que a graça de Deus nos alcançou, a graça de Deus te alcançou. E Jesus, lá onde você estava, meu irmão, lá no pagode, lá no samba, lá no rala-coxa, foi lá que Jesus, ele te achou, foi lá que Jesus, ele te encontrou, e o Espírito de Deus falou ao teu coração, e um dia você aceitou o convite de alguém para ir para a igreja, e lá na igreja, o Espírito Santo falou mais forte contigo, e você entendeu que não foi você que escolheu a ele, mas foi ele quem lhe escolheu, e te deu um nome, e ainda te deu uma chamada. Olha para esta pessoa que está ao seu lado, diga para ele, diga para ela: não foi você e nem eu que escolhemos a Jesus. Diga para ele: não foi você e nem eu que escolhemos a Jesus, foi ele quem te escolheu. Diga com autoridade nesta noite, diga: ele te escolheu, e diz: ele te deu um nome, oh glória, ele te deu um nome, oh glória. Jesus, o Senhor te chama pelo nome hoje, e ainda diz para você e para mim: vai e dá muitos frutos, e o vosso fruto permaneça para a glória de Deus. Deus te deu um nome, e te deu uma chamada, te deu um ministério, para você e eu darmos fruto na obra dele. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Aleluia, glória a Deus. Nós estávamos igual a esposa de Oséias, vendida no mercado de escravo. O pecado havia nos vendido, ninguém dava nada por você. Ou você já se esqueceu? Ninguém apostava nada em você e em mim muito menos. O mundo não dava nada, ainda que o mundo nos dava facilidades. Mas o mundo não dava nada por você, ninguém dava R$1 por você. Por quê? Porque nós estávamos fédidos espiritualmente por causa do pecado. Estávamos moribundos por causa do pecado. Nós estávamos falidos. Tínhamos uma dívida, um déficit muito grande com o nosso Deus. Porque Deus disse para Adão: Adão, não toques e não comes do fruto que está no meio do jardim, porque o dia em que tocares e comeres, certamente morrerás. Deus estabeleceu uma meta para Adão. Deus disse: tudo que tiver no jardim você pode comer, menos da árvore que está no meio do jardim. E Deus estabeleceu um limite para Adão. Deus disse: Adão, não toca e não come, porque se tocares e se comeres, certamente morrerás. Deus estabeleceu meta para Adão e estabeleceu limites. Mas Adão, ele errou o alvo, errou a meta que Deus estabeleceu para ele e ultrapassou os limites de Deus. Quando nós, meus amados irmãos, ultrapassamos os limites que Deus estabelece para nós, quando nós ultrapassamos princípios que Deus estabelece para nós, saiba de uma coisa: quando quebramos os princípios, um dia o princípio quebra você e eu. Glória a Jesus. Então, espiritualmente, nós éramos fracassados e rebeliados. A palavra pecado no original hebraico quer dizer amártia, errar o alvo. No grego é paraptoma, rebelde, rebelião, rebeliado. Então nós éramos fracassados e rebeliados. Éramos mortos espiritualmente, a Bíblia diz isso. Nós estávamos vendidos no mercado de escravo, igual a esposa de Oséias.
Mas um dia Deus disse para Oséias, disse: Oséias, vai lá no mercado de escravo, toma 20 moedas de prata, compra ela e traz ela de volta. Aquela mulher havia abandonado o seu lar. Ela tinha gerado alguns filhos, Jezreel, Lohamá, Lohami. Em outras palavras, Deus estava dizendo: não ao meu povo. Deus estava dizendo: desfavorecida. Deus estava dizendo para mim e para você: não para você e não para mim. Nós não éramos, meus amados irmãos, aceitos perante Deus, por causa do nosso erro, por causa do nosso pecado. Mas um dia a graça de Deus nos alcançou, e Deus disse para lá mandar a saia. Deus disse que aquela que era desfavorecida, Deus está chamando de volta. Deus está chamando você e a mim. Deus um dia nos chamou de volta e disse para Oséias: Oséias, vai lá, eu quero demonstrar para Israel, eu quero demonstrar para o meu povo o quanto eu os amo, independente do seu erro, independente do seu pecado, eu lhe amo. Vai lá e compra de volta. Oséias pega 20 moedas de prata e vai comprar a sua esposa de volta. Ela havia o traído, ela havia o abandonado, ela o havia rejeitado, ela havia exposto o caráter de Oséias como homem. Mas Oséias, segundo a ordenança de Deus, foi lá e trouxe aquela mulher de volta. Dá uma olhada para esta pessoa que está ao seu lado, meu irmão. Olha para ele, olha para ela. Se Deus não te usou, Deus vai te usar hoje. Diga para ele: é sempre Deus que vai atrás de nós. Você pode estar longe, você pode estar fedido por causa do pecado, pode estar moribundo, pode estar numa cova, numa sepultura. Espiritualmente, o Senhor vai lá atrás de você e de mim, e te compra e te traz de volta para a sua presença. Quantos podem adorar ao Senhor nesta noite? Aleluia. A prata na tipologia bíblica significa resgate, significa redenção. Deus estava mostrando para Oséias, para o povo de Israel, Deus estava mostrando para o inferno que mesmo estando acorrentado pelos erros, pelo pecado, Ele vai resgatar, Ele vai comprar e trazer de volta. Adão, quando peca, Adão se esconde atrás de uma moita. Adão pega uma folha de figueira, faz aventais para si, para tentar de alguma maneira, de alguma forma, esconder a sua vergonha, a sua nudez. Quantas vezes, meus amados irmãos, nós procuramos artifícios para poder esconder o nosso erro, para esconder o nosso pecado, para ninguém ver. Vou dar uma camufladinha aqui porque ninguém vai ver. O pai não vê, a mãe não vê. Oh, aleluia. Mas a Bíblia diz que na viração do dia soou uma voz no jardim. Calamandio reminaraio que ederes. Soou uma voz no jardim. Oh, aleluia. A voz no jardim que soou era de Deus, André. E qual era a voz? Deus disse: Adão, Adão, onde tu estás? Oh, aleluia. Feche os seus olhos, por gentileza. Curve a sua cabeça nesta hora. A voz de Deus no jardim foi: Adão, Adão, onde tu estás? Alaio que dará se quederé. Quando Adão ouviu a voz do Senhor soar no jardim, Adão se constrangeu, porque a voz de Deus nos constrange. Oh, aleluia. Adão, Adão, aonde tu estás? Adão se escondeu atrás de uma moita, Adão se escondeu atrás de uma folha de figueira, mas os olhos de Deus tudo vê. Ele tem os olhos como chama de fogo. Ele vê aonde nós estamos, Ele vê aonde nós nos escondemos.
Atrás de que nós nos escondemos, Ele vê, Ele contempla, Ele sabe. Mas Deus não veio, meus amados irmãos, para julgar Adão. Deus veio para dizer para Adão: Adão, a sua maneira de se auto-justificar para mim não serve. Eu vou te mostrar como é que se faz. Deus sacrifica um animal inocente, derrama o sangue de um animal inocente e diz para Adão: Adão, é assim que se faz. O inocente tem que morrer para que o culpado seja resgatado, para que o culpado seja justificado. Jesus morreu no teu lugar, minha irmã. Jesus morreu no seu lugar, minha irmã. Jesus morreu no nosso lugar. Calamandaraçai. Oh, aleluia. Quelécia, e o que dará, e o que derece. Alamando, reminará e o que dará. Deus sacrifica um sangue, aleluia, de um animal inocente. Deus estava dizendo no mundo espiritual, estava apontando no mundo espiritual qual era o seu plano de redenção para um homem caído, para uma humanidade caída, para uma geração caída. Oh, aleluia. Um dia talvez você caiu, um dia talvez você quebrou, um dia talvez você espiritualmente tombou. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite. O sangue já foi derramado na cruz do Calvário. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. O sangue. Oh, aleluia. Alá, manjo reminará e o que dará se ergue. O sangue foi derramado. Oh, aleluia. Quando o sangue foi derramado, meus amados irmãos, na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o Senhor deu um brado, Ele deu um grito: está consumado. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Está feito, está concluído, está pronto, está consumado. O interessante é que a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus já havia sido morto desde a fundação do mundo, mas lá no Calvário se consumou aquilo que na eternidade já tinha sido estabelecido. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Adore a Deus nesta noite, meu irmão. Adore a Deus nesta noite, meu irmão. Oh glória, aleluia, aleluia, oh glória, oh glória. Adore Ele nesta noite. Já está feito, já está concluído, já está realizado o plano de redenção. É Jesus morto na cruz do Calvário, mas não para por aí. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Oh glória, oh aleluia, oh aleluia. Deixa eu ver quem foi alcançado pela graça aqui, meu irmão. Deixa eu ver quem foi alcançado pela graça aqui. Adore a Deus nesta noite. Alamando reminurasse, cadaraio, cadarás. Alamando reminarasse. Interessante que Jesus dá o brado às 3 horas da tarde. Era hora do sacrifício. O sumo sacerdote já tinha imolado o cordeiro, iria adentrar no Santo dos Santos para aspergir, para borrifar sobre o propiciatório o sangue daquele cordeiro, daquela novilha. Mas Jesus deu um brado lá no Calvário e disse: está feito, está consumado, está concluído. Não precisa mais de artifícios humanos, não precisa mais de sangue de bode, de sangue de galinha de sangue de touro, de sangue de novilha vermelha, novilha branca. Não precisa. Só o sangue de Jesus Cristo é suficiente para resgatar a tua vida, para purificar a tua vida e para sarar os teus pecados. O que dará certo. Quantos podem se alegrar nesta noite? Quantos podem se alegrar nesta noite? Alamandarai o que dará se ergue. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Está feito, está consumado, está concluído. Calamandaraçaio. O inferno não pode resistir. Alai o que darás. Amando reminaraçai. Satanás não pode impedir aquilo que já estava consumado na fundação do mundo. Oh glória, oh glória, oh glória. Alamandaraçaio. Oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia.
Satanás perdeu. O sangue resgatou a tua vida. Satanás perdeu. A graça de Deus te alcançou, glória. Se alegre nesta noite, meu irmão. Se alegre nesta noite, minha irmã. O sangue de Jesus alcançou a tua vida. Oh, Espírito Santo. Calamanjo reminarasai. Aleluia. Alguns companheiros, eles pensam que os soldados romanos, eles estavam ali, humanamente falando, batendo em Jesus, escorraçando Jesus, cuspiram nele, bateram no rosto dele. Oh, aleluia. Colocaram uma coroa de espinho na coroa dele, na cabeça dele. Bateram com uma cana. O espinho com 2,5 centímetros penetrou no cérebro de Jesus. Imagine a dor, imagine a agonia. Prenderam ele e os seus pés com um prego no madeiro. Prenderam os seus punhos também no madeiro. Levantaram. Aquela cruz não era para Jesus. Aquela cruz era para Barrabás. Barrabás era mais alto, mais forte. Aquela cruz já havia sido feito os furos, os buracos. Mas para adaptar-se a Jesus, tiveram que deslocar o seu ombro. Tiveram, meus amados irmãos, que deslocar o seu outro ombro. Imagine a dor, imagine a agonia. Mas ele suportou tudo isso, porque ele te ama. Olha o que Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 5, versículo 8. Ele diz: porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, sendo ainda nós pecadores. Oh glória, ele provou que te ama, sendo pendurado no madeiro e derramando sangue pela tua vida. Adore a Deus nesta noite, porque o inferno perdeu mais uma. Oh aleluia, oh aleluia. Oh, eu estou sentindo a graça dele aqui nesta noite, meu irmão. Calamandarai que dará cego. Isto. Medite sobre esta palavra. Inclina o teu espírito sobre esta palavra. Imagine aquela cena, aquele chicote romano batendo nas costas dele, dilacerando o presbítero Moacir, arrancando um pedaço das costas de Jesus. Mas ele quietinho, ele em silêncio. Alamandará saio. Aquele chicote tinha ossos de carneiro, bolas de chumbo, batia e arrancava pedaços. Outros zombavam dele e diz: salvou os outros, salva-te a ti mesmo, tentando ridicularizar o nosso Cristo. Mas Jesus ficou quietinho, caladinho. Calamandará saio que dera. Aleluia. Oh Espírito da verdade, Jesus nos mostrou que existe a hora de falar, tem a hora de ficar quieto e a hora de falar. Alamandará saio. Salomão diz que tem, debaixo do sol tem propósitos. Existe a hora de falar e existe a hora de ficar quieto. Enquanto batiam em Jesus, ele ficou quietinho, Maius, caladinho. Deixa bater, deixa falar. Alamando reminar a saia. Deixa ridicularizar. Colocaram uma escritura na cabeceira da cruz dizendo: este é o rei dos judeus, tentando ridicularizar ele. Mas ele não é só rei dos judeus, ele é rei dos judeus, ele é rei da igreja, ele é rei no céu. Ele é rei dos judeus, rei da igreja, ele é rei no céu, ele é rei lá no inferno, ele é rei do universo, ele é o rei dos reis e é o Senhor do Senhor. Adora o Senhor nesta noite. Alamando reminará cadara saio. Oh aleluia. Deixa falar, deixa reclamar, deixa ridicularizar. Ele na hora certa dá um brado, está
feito, está consumado, está concluído. Adore, 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 exalte a Ele. Alamandara cadara, sai o que dará. Serraio Adamantiu e que dará mandara, sai o que deres. Alamantiu rebinurá, segue naramandara, sai. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Na hora do sacrifício da tarde. Oh, aleluia. Jesus está dizendo para alguém aqui nesta noite: as suas práticas antigas não servem mais. Oh, aleluia. Somente o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário que pode restaurar a tua vida. Aleluia. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Alamandio rebinarassai. Jesus entregou o seu espírito. Tiraram ele, enrolaram num lençol, colocaram numa caverna. Soldados removeram, colocaram uma pedra grande, pesada, selaram ela toda. Aleluia. Depois que selaram, colocaram alguns guardas para guardarem a entrada do túmulo, da caverna. Oh, glória a Jesus. Porque selar já está morto. Eles sabiam da profecia. Eles sabiam da profecia de que ele ressuscitaria, porque ele havia mesmo dito: convém que o Filho do Homem padeça e morra e desça até as partes baixas da terra, mas ao terceiro dia ressuscitarei. Senhor, dás um sinal. Não tem sinal. O único sinal é de Jonas. 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, mas depois o peixe lançou ele na areia da praia. Oh, aleluia. As irmãs foram lá, mataram ele, acabaram com ele, furaram ele com uma lança, machucaram ele, morreu. Quando elas chegaram lá, meus amados irmãos, a Bíblia diz que houve um grande terremoto. O anjo reluzente desce sobre o túmulo, remove a pedra. Aleluia. Removeu a pedra. Que coisa forte isso aqui. Mas o anjo não removeu a pedra para Jesus sair. Ele já tinha saído. Alamandarassai. O anjo removeu a pedra para Maria, para Joana e a outra Maria entrar e ver que ele já havia ressuscitado. Alamando remina. Põe a mão no teu coração nesta noite. Calamando reminarassai que deres. Quando aquelas meninas entraram, viram que ele não estava mais lá, saíram e creram. Foram contar para os discípulos, amigos de Jesus. Não está em Lucas, e Lucas só conta um pedacinho. João diz que quando Pedro e João correram, Pedro chegou e entrou, e quando Pedro procurou lá dentro do túmulo de Jesus, onde o corpo de Jesus estava, e não está mais porque ele havia ressuscitado, ele não procura o corpo de Jesus,
ele procura alguma coisa que não era o corpo de Jesus, porque Jesus já havia ressuscitado. Aleluia. O anjo remove a pedra para Maria, Joana e outra Maria entrar, ver e crer. O Senhor removeu a pedra do nosso entendimento para nós crermos que Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. O anjo removeu a pedra para que Pedro e João entrassem, vissem e crescem. Visse o que, pastor? Pedro entra e procura alguma coisa. Ele vê o lenço, o lençol que Jesus estava enrolado. Mas ele continua pregando, continua procurando. E quando ele vê o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, ele viu e creu e se alegrou. Porque a história dizia que todo viajante, quando se hospeda na casa de alguém, que quando ele é bem tratado, quando ele é bem recebido, ele deixa um lenço escondido em algum lugar da casa. Quando o viajante vai embora, ele reúne a casa, reúne a família para procurar, presbítero Ailton, o lenço, para procurar o sinal, e procura a casa daqui, dali, de lá, de cá, e encontrar um lenço enrolado, escondido num lugar à parte. Isto era um sinal, meus amados irmãos, de que aquele viajante um dia iria voltar. O anjo remove a pedra para Maria e Joana crer, aleluia, para crer na ressurreição. Mas o anjo remove a pedra para quê? Para que a igreja possa crer que ele veio, foi maltratado, foi humilhado, foi morto, ressuscitou, subiu ao céu, mas vai voltar para buscar a igreja no arrebatamento. Oh, glória! Aleluia, credo nisso, meu irmão. Ele voltará para buscar a sua igreja e nos levará para junto dele na eternidade.